Somos especialmente gratos aos colegas que aceitaram o nosso convite para conversarem sobre o tema O Enfermeiro, a Diabetes e a Pandemia, e que tratam das nossas pessoas com diabetes todos os dias com muito amor. O ano 2020 terá sido para todos nós o mais estranho das nossas vidas. Enquanto enfermeiros, foram-nos colocados desafios novos, exigentes e, porventura, desgastantes física e emocionalmente. O ano 2020 trouxe também ao Grupo de Estudos de Enfermagem da Sociedade Portuguesa de Diabetologia um novo núcleo, preparado, apesar de todos os constrangimentos, para iniciar um novo ciclo. Eles estão hoje connosco para moderarem esta mesa, cujo tema é o enfermeiro, a diabetes e a pandemia. E assim, a partir do Estúdio de Lisboa, temos a enfermeira Isabel Correia, que desenvolve a sua atividade profissional na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, a APDP. Ela é vogal no Grupo de Estudos da Sociedade. E aqui, a partir do Porto, temos a enfermeira Manuela Fonseca, a exercer funções no Hospital de São João, é vogal também do mesmo núcleo, e do Centro Hospitalar da Póvoa Vila do Conde, ou vice-versa, o coordenador do grupo, que apesar de todos os constrangimentos que tem havido, viabilizou a realização deste encontro de pares de que tanto estávamos a precisar. Obrigada, Amar. Olá, e tu és a Ema, és enfermeira Certo. no Centro Hospitalar do Porto, Hospital de São João. Certo. Continuas? Ok. A Ema lançou-me um desafio, que foi lembrar-me que há um ano atrás, na reunião do grupo de estudos, pensávamos fazer uma reunião muito rapidamente para avançarmos com novas ideias, novos projetos e novos desafios. Alguns de nós achavam que isto seria para maio, abril, e eu, generoso como sempre, achei que se calhar setembro seria uma boa opção. Reunimos nós em outubro e pronto. E agora cá estamos, de facto, para lançar um novo desafio. Agradecer aos colegas que estão aqui connosco, agradecer ao Duarte, que está em Lisboa, e lembrar-vos que a pandemia obrigou-nos, de facto, a uma reinvenção permanente nos nossos processos educativos. Mesmo distantes, estivemos sempre presentes. A presença física, no entanto, transformou-se em contactos por outros meios. O toque físico passou a ser, muitas vezes, um toque metafórico. Pela pandemia, fugimos à obesidade informativa e tentámos combater o medo catastrófico das pessoas nas nossas consultas. Demos largas à nossa imaginação de educadores por excelência. E na excelência do cuidar, abrimos pontes para manter resultados. Com que resultados? Andamos há um ano divididos entre a ansiedade e o medo, entre o isolamento físico e a falta de presença, entre a esperança realista e o otimismo lúcido. A diabetes, onde ficou e para quem ficou? É muito isto que nós iremos aqui discutir um bocadinho, tendo sempre a consciência de que o enfermeiro não é quem trata da doença, mas é quem cuida da pessoa. E nesta lógica do cuidar, o Duarte, o Gonçalo, a Sónia e a Rosário, educadores por excelência, vão falar-nos aqui de alguns desafios que vivemos durante o último ano. Vou passar a palavra à Manuela para apresentar alguns dos convidados. Obrigada, enfermeira Amaro. Bom dia a todos. Eu vou apresentar a nossa colega Sónia. É licenciada em enfermagem desde 1994, é enfermeira no Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e possui uma pós-graduação na área da Educação para a Saúde. O nosso colega Gonçalo Alves, que é enfermeiro desde 2003, é vogal do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Gerês Cabreira desde 2019 e membro da Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes desse mesmo ACES. E tem desenvolvido a sua intervenção maioritariamente enquanto enfermeiro de família, com especial enfoque na atualização na área da diabetes. A minha amiga Rosário, companheira de muitas lutas, conhecemos ainda no outro século. Temos um caminho muito semelhante e aprendemos muito
juntos e, como ela costuma dizer muitas vezes, aprendemos uns com os outros. A Rosário vem da Figueira da Foz. Voltamos a Lisboa. Isabel, apresenta-nos o Duarte, por favor. Bom dia a todos, e comigo então está o enfermeiro Duarte Matos. O enfermeiro Duarte Matos é meu colega há largos anos, tem uma especialidade em pediatria, é o coordenador do Departamento de Monitorização Contínua da APDP, onde ambos trabalhamos. Ele trabalha também, quase desde sempre, que está na APDP, no Departamento de Crianças e Jovens, e aí tem uma larga experiência. Obrigada, Duarte. Grande desafio. Enfermeiro de família, que papel? Como é que foi o último ano da tua vida? Não da pessoal, mas também da pessoal, da profissional, enquanto enfermeiro de família, enquanto enfermeiro gestor. Conta-nos tudo. Muito bom dia a todos. Queria primeiro cumprimentar os meus colegas aqui desta conversa, não é deste painel, mas sim de uma conversa entre enfermeiros. Cumprimentar a todos que nos estão a ouvir à distância, ou seja, todas as alterações que a pandemia nos trouxe enquanto enfermeiros também nos trouxe na área da formação, e que nos tivemos também a adaptar para não esquecermos que é tão bem importante nós partilharmos, e é assim que nós também crescemos com o conhecimento e a partilha dos colegas. E sem dúvida agradecer à organização da sociedade, na pessoa da enfermeira Ema e da enfermeira Mar, que formularam este convite. Pronto, quando me pediram para abordar este tema do enfermeiro de família, pensando muito na pandemia, diabetes e enfermeiro, temos que inicialmente começar o que é que isto influenciou, o que é que a pandemia trouxe de novo para os nossos cuidados. E a verdade é que trouxe uma alteração organizativa e estrutural em todos os serviços, e falando isto em concreto dos cuidados primários, com a abertura de novas unidades, com a abertura de unidades dedicadas ao combate à pandemia, com uma série de tarefas e múltiplas tarefas que as equipas de família tiveram que abraçar, porque era este o objetivo do país, nós combatermos também a pandemia, e com isto também a alteração do funcionamento e daquilo que era a organização das unidades, a organização da prestação de cuidados. E todas estas alterações levaram também a que os recursos humanos, e neste caso os enfermeiros, fossem também alocados a outras áreas que não eram as habituais em anos anteriores, em anos em que estávamos muito mais focados naquilo que era o nosso cuidado aos nossos utentes, naquilo que era a vigilância aos nossos utentes e em concreto os diabéticos. E é um bocadinho disto que se fala na pressão que aconteceu nos cuidados de saúde. Toda esta pressão toda a gente sentiu, e nos cuidados de saúde primários. Eu não posso esconder que nós ainda a sentimos, porque desde sempre nós tivemos as áreas dedicadas ao Covid, desde sempre nós tivemos a vigilância dos utentes, de todos os utentes que foram positivos ou suspeitos, e isso era efetuado pelas equipas de família. E neste momento, quando pensamos que essa pressão diminuiu, porque é assim que nos sentimos neste momento da pandemia, o que é certo é que temos um plano de vacinação gigantesco e que está a utilizar todos esses recursos que nós temos e que nos temos, como é óbvio, desdobrar, ou seja, e é aqui que vamos passar agora para o outro lado, ou seja, que há áreas como a diabetes e que são as não Covid, que são fundamentais também, são estes utentes que por vezes nós pensamos, e todos nós como profissionais de saúde e nos cuidados de saúde primários, sentimos que uma das grandes ameaças da pandemia foi a limitação no acesso aos cuidados de saúde. Ou seja, e quando falamos de diabetes, temos que falar na pessoa com diabetes, ou seja, porque ela também sentiu isto. A todos nós nos partilhamos a dificuldade que os utentes tiveram no acesso a estes cuidados. A necessidade que eles tinham de estar connosco. Algo que nem sempre o sentíamos valorizado, mas que este ano sentimos que realmente era algo que os nossos utentes valorizavam. E eles próprios também tiveram alteração das suas atividades, alteração das suas rotinas, alteração dos seus hábitos de vida, alteração da sua atividade física, e como todos nós sabemos, isto tem implicações naquilo que é a sua doença. Contudo, não podemos esconder também aqui uma dicotomia que foi a diabetes e a Covid. Nós não deixamos de ter muitos utentes nossos com diabéticos com Covid.
Isto veio ainda trazer, para além de todas estas alterações das suas rotinas, veio trazer mais isto adicional com o tratamento da Covid. E recordo aqui alguns casos que nos foram chegando de utentes controlados, de utentes que eram alvo da nossa intervenção, mas que nós nos sentíamos confortáveis naquilo que era o seu controle e o seu autocontrole da diabetes, e com o tratamento da Covid se viram implicados numa mudança terapêutica, numa terapêutica muitas vezes que nunca tinham tido com insulinoterapia, e isso também fez com que eles sentissem alguma insegurança e tivessem necessidade de recorrer muito mais ao enfermeiro de família. E isto teve que levar necessariamente a uma readaptação. Uma readaptação não só nossa como enfermeiros, porque tínhamos as limitações, quer dos recursos humanos, quer dos tempos disponíveis para a prestação destes cuidados, mas também do próprio utente. Ou seja, o utente viu-se na necessidade de recordar aquilo que foi muito falado em todas as nossas consultas de promoção e de vigilância da diabetes, e o que aconteceu é que os utentes começaram a recordar e a autorresponsabilizar-se e perceberem que eram grandes responsáveis também porque se sentiram sozinhos. E isto foi algo que foi sentido nos cuidados de saúde primários também. É algo que passou muito, mas foi a nossa grande limitação. No entanto, com isso, como é óbvio, foi possível continuar a manter aquilo que é o papel do enfermeiro de família, que é um papel muito de proximidade. Os enfermeiros de família têm esta característica, não só os enfermeiros, mas a sua equipa de família, ou seja, a equipa multidisciplinar, é indissociável, é sempre o elemento de referência, de proximidade com estes utentes, porque conhecem o utente, porque conhecem a família, conhecem o vizinho, conhecem a comunidade e com isso conseguem utilizar toda esta rede para conseguir fazer face a esta doença, que não é uma doença individual, esta é uma doença que tem que ser abrangida por toda a família, ou seja, a comunidade que está envolvida, ou seja, sozinho o diabético nem sempre o consegue ultrapassar, ou seja, tem que haver aqui uma multiplicidade de fatores que o ajudem a perceber que é possível ter uma vida normal com diabetes, mas isto sempre com toda esta rede e com a proximidade de cuidados, com os prestadores de cuidados, ou seja, com esta intervenção múltipla. Sim. Eu vou-te... Não saias daí. Ia chegar à parte... Não, ok. Não saias daí, eu vou-te meter aqui um bocadinho a minha cuidado. O teu local de trabalho estende-se muito para perto do Gerês, Soares, alguns por ali, onde de facto há o maior isolamento, onde tens pessoas que eventualmente vivem sozinhas, que socorreram muito daquilo que estavas a falar, da família, dos amigos, dos vizinhos, e enquanto enfermeiro de família, as equipas da tua área de trabalho foram à casa das pessoas, foi mais fácil no domicílio relacionar-te melhor, ou seja, aquilo que foi do novo, a entrada de coisas novas na diabetes da pessoa, foi mais fácil gerir isto neste contexto. Questiono, foi mais fácil gerir isto neste contexto em casa da pessoa, no domicílio da pessoa, do que eventualmente seria transpor a pessoa do local dela para a tua unidade. Sim. Era mesmo esse ponto que ia chegar, que era o de reinventar. Ou seja, os cuidados de saúde primários tiveram também que se reinventar à semelhança de outros todos. E este reinventar foi com o objetivo de como é que nós garantimos, com Covid, com a pandemia, um acompanhamento adequado destes utentes. E foi através da consulta à distância, foi através da promoção e privilegiar a visita domiciliária para não retirar o utente do seu contexto, para não fazermos estes utentes circularem. Era importante que os cuidados se dirigissem às pessoas. E isto foi muito importante, nós privilegiarmos aquilo que foi a atividade domiciliária. No entanto, ou seja, são duas questões fundamentais de nós conseguirmos evitar grandes aglomerados nos serviços, quer através da consulta à distância, quer através da atividade domiciliária. E sem dúvida alguma que fazer isto nestas populações que estão distantes do centro de saúde, que moram em zonas muito rurais, foi muito importante e muito enriquecedor nós podermos fazer isto a nível domiciliário. E as próprias pessoas também o sentiram esse conforto, porque
sentiam que havia o cuidado e que não se encontravam ali sozinhas para combater esta doença. E para além desta questão da consulta à distância, nós sempre tivemos um papel muito importante nos ensinos e na gestão do regime terapêutico. E era importante nós passarmos uma mensagem, quando estamos com um tempo limitado numa consulta à distância, em presença física, foi muito importante nós passarmos daquilo que hoje em dia se fala de obesidade informativa, embora era aquilo que nós entendíamos que era importante para aquele utente que estava na nossa presença, mas à distância tivemos que ser muito concretos na mensagem que estávamos a passar para aquele utente que nós conhecemos e aquilo que era importante para ele neste momento e neste contexto pandémico, para que ele pudesse ter os mecanismos e se autorresponsabilizar por aquilo que é a sua saúde, estando neste momento com algum isolamento físico, mas não queríamos que tivesse este isolamento social, apenas físico. Se quiseres beber um bocadinho de água, porque eu agora vou-te provocar. Que assim, a percepção que nos chega, e para quem trabalha em contexto hospitalar isto é recorrente, e acho que não é só na minha zona, eu acho que é no país todo, é que o pessoal dos cuidados primários não faz nada. Neste momento não trabalha. A dificuldade que é em as pessoas serem vistas, a recusa sistemática de consultas, de facto o passar receita, ou seja, parece que os cuidados primários se passaram num hipermercado de passar receitas. Okay? O que é que tu sentes lá dentro quando de facto se ouve cá fora que as pessoas precisam de ti e teoricamente tu não estás lá? Sim, tu disseste que ias provocar. Foi isso mesmo. Pronto, na verdade, isso, e aliás eu comecei por aí, foi algo que se sentiu e que as pessoas fizeram transparecer. Não foi essa a realidade dos serviços enquanto profissionais, porque para além das atividades todas, ou seja, nós com os mesmos recursos tivemos uma multiplicidade de tarefas que tivemos que abraçar para fazer face a isto. E o que é certo é que essa dificuldade em algum acesso prendeu-se porque havia algumas áreas que no momento eram consideradas prioritárias e desde logo a organização estrutural dos serviços, com o evitar que as salas de espera tivessem grandes aglomerados, ou seja, tudo isto fez com que se aumentasse o tempo que tivesse entre as consultas que eram marcadas presencialmente e aquilo que era feito não presencial, também entre essas presenças dos utentes. Mas não é a realidade que os cuidados de saúde primários não tivessem feito nada. Isso não é a realidade. Até porque ainda hoje nós temos a pandemia, ou seja, em níveis que nós consideramos aceitáveis, mas os serviços dos cuidados de saúde primários continuam a ter áreas dedicadas à Covid, continuam a ter os utentes em vigilância e têm um plano de vacinação hoje em dia que é... Obviamente. Que é muito... Ou seja, e para que não diga do outro lado, que tu que gostas muito de te ouvir e não te calas, eu vou-te só lançar aqui um último desafio para depois passar isto para outro contexto. É assim, falávamos ontem um bocadinho numa conversa informal que é a enfermagem e a diabetes precisam muito dos sentidos. Ok? Queres-me falar aqui um bocadinho desta expressão? Sim, realmente eu acho que nós olharmos para a diabetes, nós sentirmos a diabetes, ou seja, nós só o conseguimos fazer utilizando todos os nossos sentidos. E há algo que eu costumo utilizar, uma analogia que eu costumo utilizar muito com os nossos alunos da enfermagem que vão passando pelos serviços, até para deslançar aquilo que é importante e que é fundamental que eles façam, é que para além de vermos, ouvirmos, de sentirmos aquilo que a pessoa está a falar, é importante utilizarmos todos os sentidos. E não há outra forma de nós termos igualmente faro ou igualmente o olfato para a diabetes do que fazer a observação do pé, ou seja, em todas as consultas. A meia tem que se tirar, o pé tem que se observar, porque se há dados que podemos analisar e dados que me possam, é que me preocupam enquanto profissional, são aqueles que também têm a ver com o pé diabético. E nós verificamos que em 2020 houve uma diminuição, e quando falamos de diminuição de registro, é óbvio que houve uma diminuição da observação daquilo que é o pé e o risco de úlcera do pé diabético,
E o que é certo também é que tivemos um aumento das lesões nos pés dos diabéticos. Ou seja, quando estamos a falar dos pés diabéticos, estamos a falar do mesmo pé. O pé do diabético é o pé diabético. É o mesmo pé que estamos a falar. E é isso que nós temos que observar em todas as consultas e utilizar todos os sentidos, incluindo o olfato, para que possamos ver integralmente o nosso utente. Ok, Gonçalo, obrigado. E eu vou só... De facto, nós temos pena que isto não pudesse ter acontecido, que era, em relação ao pé, nós devíamos ter fotografado os pés dos nossos doentes antes da pandemia e fotografá-los após a pandemia. E, de facto, íamos ter algumas surpresas. Eu acho que isto do pé vai dar muito que falar daqui a uns tempos, mas isso ficará para outros contextos. Ok, agora chamo à conversa o Duarte, que está em Lisboa. Estás-me a ouvir? Estou, podes falar. Ok, posso falar? Ok. Então, e a tua pontuação para o Gonçalo? 5 estrelas. 5 estrelas, ok. Olha, companheiro, lanço aqui um desafio à distância. Queria que tu me falasses um bocadinho de... Tu que trabalhas fundamentalmente com crianças, jovens e adolescentes, nesta coisa da consulta à distância e a distância das consultas. Eu gostava muito que tu, e até porque falámos muito de grupos diferentes, o que é que tu conseguiste ver para além das máscaras? O que é que tu conseguiste trabalhar com os miúdos e com os adolescentes? Esta ausência do sorriso. Como é que foi possível ler os lábios sem ler os lábios? E, fundamentalmente, o que é que o afastamento físico possa ou não ter afetado a tua relação com este grupo de pessoas? Muito bem. Agora, em primeiro é lugar, tudo pelo bom mundo. dia a todos. Gostaria de agradecer o convite à Sociedade Portuguesa de Diabetologia, em particular ao Núcleo. Cumprimentar em especial também aqui a mesa, de colegas que alguns deles me dizem muito. Em primeiro lugar, realmente este último ano foi um desafio para todos nós. Como é óbvio, tivemos que nos reorganizar, tal como o colega disse, que fez a exposição anterior. E nós, na pediatria, nos jovens e adultos em particular, temos a capacidade e temos a honra de poder participar ao longo do seu crescimento e ao longo do seu ciclo de vida. Portanto, vamos conhecendo-os bastante bem. E há algumas situações, não vendo o seu sorriso, conseguimos ler muita coisa nos seus olhos, nas suas expressões e na sua linguagem não verbal, na forma como posicionam a sua voz, na forma como se direcionam para nós. Portanto, o conhecimento que nós temos da pessoa e a relação que nós estabelecemos previamente vão-nos dando aqui informações úteis sobre os seus medos, as suas ansiedades. Muitas das consultas que nós fizemos de forma não presencial, através de telemóvel, de videochamada, só pela voz sentíamos a sua ansiedade, o seu medo, o seu receio, o que é que esta pandemia vinha trazer para eles, e o que nós tivemos que fazer é adaptar-nos a estas novas tecnologias e tentar fazer a nossa intervenção, o tão importante cuidar da pessoa e da família e tentar responder às suas questões e às suas expectativas. Portanto, usar todos os sentidos, como é óbvio, e sobretudo o conhecimento que nós tínhamos prévio das pessoas e das relações que estavam já formadas era muito importante. Essencialmente, o grande desafio foi para as pessoas que nos chegaram de novo, não é? Que nós estamos a formar uma relação de novo, estamos a conhecê-las, estamos a tentar perceber o seu enquadramento. Nessas sim foi um desafio maior, as primeiras consultas, os casos inaugurais, mas penso que com um trabalho multidisciplinar tudo se vai fazendo e vamos conseguindo dar resposta a essas questões, Amaro, essencialmente por aí. No que diz respeito ao seguimento, nós felizmente a estrutura tecnológica já estava montada, nós trabalhamos muito na APDP, no Departamento de Crianças e Jovens, com monitorização contínua da glicose, com intermitente, com bombas de insulina. Portanto, todas as plataformas das mais diversas laboratórios que estão disponíveis, quer o seguimento das bombas de insulina também através de outras plataformas, permitem que nós termos acesso aos dados. E quando foi preciso ver alguma coisa mais in loco, conseguimos fazer videochamadas e utilizar plataformas digitais, como o Zoom, como o Teams, para poder fazer as consultas. Portanto, no fundo, tivemos de nós nos reinventar e estabelecer aqui algumas estratégias para continuar a dar o acompanhamento. Essencialmente, o que nós queríamos é que, neste momento de medo e incerteza, as pessoas se sentissem cada vez mais acompanhadas e com um acompanhamento mais forte, individualizado, para se sentirem mais seguras e para levar a cabo este grande desafio que é ter uma doença crónica, não é?
as pessoas sentaram-se muito no doente agudo, mas não podemos esquecer que as pessoas com doença crónica, a doença crónica está lá, vai continuar a estar, e nós queremos que o tratamento nunca cesse e o acompanhamento nunca cesse para que os indicadores de saúde não piorem e as pessoas tenham qualidade de vida e bem-estar. Portanto, a tecnologia hoje é de facto a grande arma para nos aproximarmos também. E não foi difícil para ti trabalhar estas áreas com os miúdos, porque eles trabalham isto desde o princípio. Mas explica-me uma coisa, notaste alguma diferença no controle metabólico nos últimos meses entre o facto das pessoas, dos miúdos irem mais vezes ter contigo ao teu local de trabalho ou não? Efetivamente, eu acho que posso responder essa questão em duas partes. No primeiro confinamento, eu notei uma melhoria do controle metabólico e eu acho que isso até está descrito em vários estudos, tem vários fatores, entre os quais, assim, a telemedicina e a teleconsulta permitiu aumentar um bocadinho a eficiência, a diminuição dos custos, a diminuição do tempo que os pais e as crianças e os jovens tinham que ter disponíveis para a consulta, portanto, otimizou aqui uma série de questões. Juntamente com o medo e com o receio, com a expectativa de ter uma infecção pelo coronavírus, eu acho que as pessoas também fizeram um grande esforço para melhorar o seu controle metabólico. E o facto de estarem mais vigiados e mais controlados pelos próprios pais, por terem refeições certas, contabilizadas mais ao pormenor, porque se for em casa e pelos pais estarem em casa com eles, acho que se refletiu muito no melhor controle metabólico e posso dizer que aqui durante a primeira vaga tivemos ótimos indicadores a nível do controle metabólico e do tempo no alvo que estas crianças atingiram. Por exemplo, relativamente aqui ao último confinamento, eu penso que os indicadores já pioraram um bocadinho nessa situação, sobretudo porque acho que há já aqui algum estado de exaustão, algum trabalho tem que ser feito a nível da saúde mental, acho que as relações de pares e das crianças, o facto de não estarem na escola com os seus amigos, os pais em teletrabalho, têm refletido aqui algumas dinâmicas familiares que têm que se readaptar necessariamente, que não tem sido fácil e que, como por ser um período já muito prolongado, gerou aqui algumas situações de depressão, de tristeza, de menos adesão à própria diabetes e se calhar os índices nos últimos meses têm sido piores do que foram, por exemplo, em março, abril e maio do ano passado. Portanto, eu acho que a resposta seria uma divisão entre duas grandes fases. A primeira que correu muito bem. Esta última, eu penso que estamos aqui com alguns problemas a nível da saúde mental que têm que ser trabalhados e, por si só, acho que a parte presencial deve ser algo privilegiada para dar resposta a este contacto humano, este contacto físico, este cara a cara que é importante e que muitas vezes é reconfortante entre nós e as crianças e as suas famílias. Sim, aliás, este ano é tudo tão atípico que até o Benfica está em quarto lugar e o Sporting em primeiro. Portanto, eu não sei até que ponto é que a Covid pode ter mexido aqui nestas coisas todas, mas provavelmente, se eventualmente os jogadores de Sporting fossem todos da tua consulta, provável que de facto eles tinham todos um bom controle metabólico, porque fazem muito exercício físico, correm todos muito e são todos muito, muito elegantes. Obrigado, Duarte, e até já. Sónia, olá. Da terra de Pedro e Inês. É verdade. Lanço-te aqui um desafio. Será que o enfermeiro, a diabetes e a pandemia, será que andamos muito em contraciclo? Andamos em contramão? Como é que nós andamos? Em primeiro lugar, bom dia a todos. Quero cumprimentar os colegas presentes e também quem nos está a ver em suas casas e agradecer o convite para estar aqui hoje presente à SPD, em nome de Amaro e da EMA. Olha, Amaro, começando por responder à tua pergunta, não gosto de andar de contraciclo e contramão e acho que ninguém gosta de andar em contraciclo e em contramão. Acho que andamos mais lado a lado. Relativamente ao serviço onde eu trabalho, tentamos sempre andar lado a lado, quer com uma equipa multidisciplinar, quer com as pessoas com diabetes. E acho que o facto de andarmos lado a lado pode fazer a diferença na maneira como visualizamos e a maneira como estivemos e como nos colocamos face a esta pandemia e da maneira como tivemos que nos reinventar e também reajustar-nos para fazer face a esta pandemia. Começo por dizer que tivemos que de facto nos reorganizar, que foi sempre nossa preocupação desde o início, desde que a pandemia começou,
pensamos sempre que as pessoas não teriam que manter os seus seguimentos, não poderiam ficar sem continuar a ser seguidas, e relativamente à minha experiência, que é um bocadinho parecida também com a experiência do Duarte, o acompanhamento para o mais eu estou direcionado é com pessoas com diabetes tipo 1, também nós aqui recorremos à teleconsulta. Relativamente ao uso da teleconsulta, posso dizer que nos fomos deparando com algumas dificuldades, porque fazer uma teleconsulta para uma pessoa com diabetes não é a mesma coisa de pegar num telefone e ter uma conversa com um amigo. Nós fomos tendo algumas barreiras na hora em que nós tentávamos ligar, às vezes não era a hora mais oportuna, as pessoas estavam em confinamento, especialmente jovens, estavam também a ter aulas online, houve alguma dificuldade em conseguir arranjar um espaço com a pessoa, um espaço de tranquilidade e de segurança para que essa consulta também pudesse ser realizada de alguma maneira com alguma tranquilidade. E nós fomos também tentando ultrapassar estas barreiras. Valeu-nos também um bocadinho também já conhecemos bem as pessoas, tivemos também sempre esse cuidado de recorrer aos processos, de ter a certeza também de com quem é que nós estávamos a falar, de conhecer bem a pessoa, já tínhamos uma relação também que nós fomos construindo com estas pessoas, porque nós fazemos este seguimento às pessoas com diabetes tipo 1 também já a longa data, e valeu-nos também a relação que nós vamos criando com eles. Posso dizer que também que foi com muito agrado que as pessoas receberam os nossos contactos telefónicos, essencialmente telefónicos, que sentiram que nós estávamos lá, que eles podiam continuar a contar connosco, que se tivessem alguma dificuldade nós estávamos lá e íamos continuar a estar como sempre estivemos. E acho que isso também foi determinante para se manter a adesão terapêutica, para que os doentes continuassem a cumprir com os seus esquemas, com as suas terapêuticas, continuar a manter os seus hábitos de vida, que também não foi fácil, manter estes hábitos de vida, porque as pessoas estavam todas confinadas, um acesso muito mais fácil aos alimentos, portanto podia também aqui haver uma série de fatores que podiam contribuir para que a gestão da doença não fosse tão eficaz. Claro que nós trabalhamos sempre para que haja uma adesão terapêutica e acho que neste sentido também foi importante isso, poderem continuar a estar connosco. Depois fomos também arranjando estratégias, nomeadamente criar uma linha telefónica, quando os doentes pudessem telefonar se tivessem alguma dúvida. Foram sempre dados mails para os doentes também poderem contactar-nos, nós fomos respondendo aos mails, contactamos algumas pessoas que nós sabíamos que à partida estavam mais descompensadas, também tivemos esse cuidado de as contactar para que pudessem manter ou pudessem estar o melhor possível nesta fase de pandemia pelo risco acrescido que podiam ter. Relativamente aos doentes com bomba, nós também já tínhamos um percurso feito em uso de tecnologias e de plataformas, também já estávamos a usar todas as tecnologias e plataformas disponíveis por as várias casas de indústria, por vários laboratórios. Isso também nos facilitou muito o seguimento da pessoa, também. Conseguimos criar um protocolo com a nossa farmácia hospitalar para que as pessoas não tivessem que recorrer ao nosso serviço para continuarem a ter os consumíveis das bombas, por exemplo. Os consumíveis foram enviados para as farmácias da área de residência das pessoas, farmácias essas que eram escolhidas pela própria pessoa. Portanto, fomos aqui desenvolvendo uma série de estratégias para conseguirmos fazer face à pandemia. Desculpa só, não sentiste que as pessoas da tua consulta se sentiam, ok, por um lado é bom a pandemia porque não vamos lá e ninguém nos vai puxar as orelhas, porque, assim, há coisas que nós não fizemos, porque há um setor pior, porque por isto e por isto. Ok, pronto, isto é um outro lado, porque eu acho que a teleconsulta acaba por ter um bocadinho esta vertente, não é? O podermos esconder algumas coisas, mas depois é o confronto na consulta seguinte, não é? Portanto, notaste aqui alguma situação de confronto que possa ter eventualmente desencadeado um mal-estar entre a pessoa e o enfermeiro? Olha, eu não notei muito isso. Eu notei que as pessoas tiveram uma maior preocupação, especialmente na primeira fase da pandemia, uma maior preocupação de estarem o melhor controladas possíveis. Tanto que tivemos muitos doentes que nos contactaram, mesmo sem terem consulta marcada, nos contactaram, que fizeram as descargas dos seus sistemas de monitorização em casa e que pediam para nós visualizarmos e poder ajustar. Acho que não, que as pessoas
tentaram estar o melhor possível. Um bocadinho de água, podes ver que a Emma vai-te provocar. Olha, Sónia, percebe-se naturalmente esta necessidade de adaptação, fomos obrigados a isso e se não fôssemos obrigados teríamos feito exatamente igual. Mas a questão aqui e isto aconteceu com muitos enfermeiros, é que tiveram que deixar a sua atividade profissional habitual e passar para outras e nessa medida deixar pessoas penduradas. Isto foi o que acabou por acontecer, portanto as pessoas não conseguiam chegar a todos da mesma forma porque acumularam funções e até também por outra situação é que efetivamente a trabalhar eram menos enfermeiros. Porquê? Porque uns estavam doentes, poucos na verdade, mas entretanto tiveram que ficar em casa a tomar conta dos seus filhos, portanto os serviços ficaram com menos gente e, portanto, houve necessidade de fazer aqui várias adaptações. No teu caso, tu tiveste que fazer outras funções além daquelas que te são atribuídas habitualmente? O que aconteceu no nosso caso foi, nós somos, portanto, eu desempenho funções no serviço de endocrinologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, é constituído pelo internamento, pelo hospital-dia e pela consulta externa. Nós na primeira fase ficamos com o internamento fechado porque ficamos sem equipa de enfermagem e quando a equipa de enfermagem regressou foi recolocada noutros serviços onde havia necessidade e portanto nós ficamos só a trabalhar com o hospital-dia e com a consulta externa. E tivemos que ficar, os enfermeiros que ficaram, eu por exemplo que habitualmente não faço internamento, o que aconteceu foi que tivemos que nos reorganizar, portanto os nossos doentes passaram a estar internados noutros serviços e diariamente um enfermeiro com uma endocrinologista fazíamos observação, íamos às enfermarias ver os doentes e fomos nós também tivemos responsável pela educação terapêutica a esses doentes que não estando no serviço de endocrinologia, onde as pessoas já estão mais habituadas a trabalhar com este tipo de pessoas, com doença crónica e nomeadamente com diabetes, nós também fizemos esse trabalho. Pronto, é óbvio que tivemos, se calhar, um acréscimo de trabalho. Acho que valeu-nos muito o espírito de equipa, valeu-nos muito a capacidade que nós temos de trabalhar com uma equipa multidisciplinar e a coesão que já existia connosco em termos de equipa e em termos de serviço e de esforço que eu acho que nós todos fazemos para conseguirmos chegar a todas as pessoas da mesma maneira. Eu acho que nós tentamos esse esforço. Pronto. E o que eu sinto hoje é que quando as pessoas vêm, nós sentimos também muita preocupação por parte até das pessoas que nós seguimos, das pessoas com diabetes, para que nós também estivéssemos bem e estivéssemos também, que nós também nos protegêssemos, porque eles também precisavam que nós continuássemos sempre lá para quando eles precisassem. Sim, tivemos e sentimos, não é? Sim, o apoio sim. da sociedade. Sónia, e como de facto tu vens de Coimbra, nada melhor do que acabarmos isto assim como uma coisinha muito, muito romântica e como disse agora, em breve a noite virá. Mas se chorares, o sol, as lágrimas não te vão deixar ver as estrelas. Portanto, eu acho que muito disto que se falou aqui com os jovens e com as pessoas com diabetes tipo 1 encarna um bocadinho nisto. É que até que ponto nós fomos capazes de manter a relação, acompanhamento, agarrar as pessoas e não as deixar fugir. Okay? E mesmo que elas quisessem fugir de Coimbra para a Figueira, estava ali a Rosarinho de braços abertos para os receber. Rosário, vou-te lançar aqui o último desafio, que é falares um bocadinho desta proximidade de cuidados e dos cuidados de proximidade num hospital que será um bocadinho diferente daquilo que é o contexto do Gonçalo, mas pronto, e queria que me falasse um bocadinho da importância da educação e da sua influência neste combate à diabetes e fundamentalmente no combate aos medos e às angústias das pessoas. Ok, bom dia, é um prazer estar aqui, bom dia a todos que estão lá e aos que estão aqui, obrigado pelo convite de estar aqui hoje, é um prazer. E relativamente à tua questão, eu posso dizer que a minha realidade é completamente diferente, efetivamente, das que foram apresentadas aqui. E aquilo que eu senti, e tal como o Duarte, houve momentos diferentes. Eu, no primeiro confinamento, tive que ficar em casa, confinada, e estive um mês, acabei por ficar depois mais um mês em teletrabalho. E isso obrigou-me
obrigou a que eu tivesse um telefone, uma linha direta para as pessoas poderem contactar-me, apesar de eu estar em casa. E nessa altura, eu ia ao hospital uma vez por semana fazer as consultas presenciais, porque a educação terapêutica não se compadece com falar ao telefone e explicar às pessoas aquilo que elas devem ou não devem mudar, aquilo que é preciso ou não preciso fazer. Sendo que se nós conhecemos as pessoas, e aí eu acho que efetivamente aqui vai sempre aquela questão de que se nós conhecemos as pessoas, se as pessoas sabem quem nós somos, se nós já temos uma forma de lhes fazer chegar a informação que nós sabemos que eles vão perceber, é mais fácil, porque houve contactos que eu fiz para pessoas que não me conheciam e que eu não conhecia e que senti que tinham sido pouco fortuitos, digamos assim, naquilo que nós queríamos, que era que as pessoas passassem a cuidar um bocadinho mais delas, porque efetivamente a diabetes é uma doença que implica, é um desequilíbrio que as pessoas têm e que implica que as pessoas investam elas próprias nessa situação, e não é só a adesão terapêutica em termos medicamentosos, é importante, mas o mais importante é a forma como as pessoas enfrentam a situação e estão dispostas a mudar aquilo que é importante para conseguir equilibrar o seu sistema. Depois, na segunda fase, pronto, já não disse, não faz sentido, eu preciso estar aqui, porque efetivamente era preciso, as pessoas telefonavam e muitas vezes telefonavam só porque se sentiam muito ansiosas, só porque as glicémias começavam a subir e não havia uma razão aparente, e eu dizia, ok, vai ter que ter calma, porque há uma razão, tem a ver com o facto das pessoas diminuírem a atividade física, o facto das pessoas andarem mais preocupadas, o facto de estarem em casa e comerem mais porque estão em casa e não terem, porque se houve pessoas que efetivamente pelo facto de estarem em casa tiveram mais tempo para fazer as refeições às horas certas, para fazer determinado tipo de cuidados que antes não faziam, a maioria não. A maioria, pelo facto de estar em casa, estava fechada, não se mexia, tinha mais coisas disponíveis para comer e depois, na prática, só isso implicava desequilíbrio. Depois havia a questão de, continuaram a haver muitos idosos que após o internamento precisaram de introduzir insulina. Nessas alturas eu tinha que estar lá para dar apoio às famílias, para fazer os ensinos às famílias, para poderem lidar com as situações. É assim, aquilo que eu senti e a forma como o que tive que reinventar nesta fase era mesmo ter a disponibilidade de mais aquele acesso para as pessoas poderem contactar quando elas tinham necessidade de contactar e de alguma forma ir-lhes dando o suporte que elas precisavam para continuarem decididas no controle da sua doença, no manter os estilos de vida que os ajudavam, andar à volta da mesa, comprar pedaleiras para pedalar, utilizar, de alguma forma, todos nós, eu acho que a pandemia obrigou-nos a todos nós a reinventar-nos. E reinvenção, nós temos um minuto para acabar isto e a Emma quer-te provocar. Então provoca mesmo. Não, Rosário, sabes que a sensação que eu tenho, que eu vivi e que ouço pelas pessoas que precisaram de fazer, portanto, tu usaste muito o telefone para comunicar com as pessoas e a sensação que as pessoas têm é que justamente não conseguiu, era muito difícil comunicar com o outro lado, usar o telefone. A telefonista não atende, o secretariado não atende, claro que toda a gente está sobrecarregada com trabalho, é verdade, mas apesar disso, tu conseguiste manter o contacto telefónico com as pessoas. Como é que isso é possível? Com um contacto direto, não passava para telefonista. Havia um número que era direitinho para mim. Para além desse número direto, havia o da telefonista e havia as pessoas que vinham presencialmente, sobretudo nesta segunda fase. Mas aquele número era um número que eu dava às pessoas a partir do primeiro contacto, não é? E que a telefonista dava, porque quando eu estive em casa, as pessoas ligavam para o hospital e a telefonista direcionava para aquele telemóvel. Portanto, ao longo deste ano, a maior parte das pessoas
já tinham acesso àquele número direto e, portanto, era um número que, desde que eu não estivesse a falar com outra pessoa ao telefone, eu iria responder. Se não atendia na hora, depois respondia. E qual era o teu horário de trabalho nessa altura? É assim, houve alturas em que se esticou, não é? Mas normalmente o horário é das 9 às 5, houve alturas em que eu tive até às 6, porque depois, sobretudo naquela altura em que nós temos que diminuir o número as consultas presenciais, porque temos que diminuir o número de pessoas que estão na instituição, e as consultas médicas deixaram de ser presenciais, e de alguma forma isso deu-me mais algum espaço para atender eu presencialmente a fazer as consultas de enfermagem nesse espaço. Agora, é assim, foi um desafio, eu acho que foi um desafio que para nós todos enfermeiros que trabalhamos esta área e que achamos importante o nosso papel. Foi um desafio. Ganhamos. Okay. O desafio fica lançado. Nós vamos continuar com mais um ano de pandemia e no 18º Congresso nós voltamos a falar sobre isto. Só mesmo para acabar. A tecnologia é importante, mas não pode suprir aquilo que nós sentimos falta. Dos afetos, das carícias, dos abraços, okay? Da presença. Acho que o que podemos concluir daqui de tudo isto é que a compreensão, o conforto, a presença, a segurança, o companheirismo, a relação e, fundamentalmente, a valorização de nós todos foi muito importante. E eu passo a palavra à Emma para encerrarmos este simpósio. Nós procuramos aqui, com a experiência de cada um, tentar elucidar, esclarecer as pessoas em que é que nós estivemos envolvidos. Como é que, tendo transformado, conseguimos a dar apoio às pessoas? Se conseguimos na totalidade. Eu penso que tudo isto ficou aquém daquilo que é desejável, mas uma pandemia é uma pandemia, nós não sabíamos lidar com ela, não é verdade? Portanto, foi um esforço incrível, continua a ser, que todas as pessoas fazem. Aquilo que eu vejo e aquilo que é preciso em cada um dos colegas, e para além deste momento, os outros que já aconteceram antes de virmos para aqui, é que estes colegas trabalham com muito amor com os seus doentes, e isto é preciso. Se há doença que precisa deste contacto, do contacto próximo, da disponibilidade, do carinho, é a diabetes, porque a pessoa vive com ela a vida toda. Podia ser melhor. Fantástico, obrigado a todos, estamos no tempo. Ok? Duarte, Isabel, abraços, beijinhos para Lisboa. Obrigada, igualmente para o Porto. Boa Páscoa, obrigado por tudo. Cuidem-se e estamos nos quartos. Percebeste, Duarte? Vou responder, não vou responder. Grande abraço.